Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise com spoilers de Missão Impossível Acertos de Conta parte 1. E bom, eu já fiz a minha análise sem spoiler e mesmo que você já tenha visto o filme, eu recomendo que você veja meu vídeo sem spoiler, tá? Mesmo que você já tenha visto o filme, porque lá eu falo minha análise crítica, minha análise dos pontos que realmente gostei e não gostei do filme. E aqui eu só vou aprofundar isso tudo mais citando algumas coisas que realmente aconteceram no filme. Então, galera, vamos começar. Bom, basicamente eu dei nota 9 para esse filme, porque realmente eu achei um filme muito bom, né? Mas eu falei também na análise sem spoiler que nem todo filme é perfeito, então lógico que esse filme aqui tem os seus erros, mesmo que sejam poucos, ele tem seus erros, mas eu acho que alguns deles, né, pelo menos algum, pode ser resolvido na parte 2, tá? Respondido mesmo na parte 2. Então, vamos primeiro começar falando da história mesmo. Cara, assim, eu gostei muito mesmo da história. Eu achei que foi muito bem trabalhado, muito bem feito, tudo se ligou muito bem, né? É um filme que começa já com ação lá no deserto e tal, eles tentando achar Aisha, né? Aisha, como vocês quiserem chamar, Aisha, a membro que era do grupo, tentando achar ela porque ela tá com a chave e tal, lá no submarino, contando a história mesmo da chave e tal. E bom, é um filme que tem muita ação e muita perseguição, né? E de certa forma isso é bom e ruim pro filme. Vamos lá. Bom, por que primeiramente é bom? Porque, cara, a gente precisa de ação, precisa de cenas de ação e de aventura pro filme poder se igualar aos anteriores, né? Porque, pô, a gente compara com Missão Impossível 6, Missão Impossível 5. Porra, olha o tanto de ação, porradaria, coisa frenética que tem nos dois, sabe? Eu tô citando os dois, ainda tem os outros aí, o 3, o 4. Então, cara, o filme tem que ter ação e aventura. E, cara, eu falei que pode ser, isso é bom e ruim, por quê? Porque o filme teve boas cenas de ação e aventura, mas teve poucas. Pelo menos eu senti isso, galera. Assim, eu só senti que o filme tentou encher muita linguiça às vezes, querendo botar muita cena de fuga e perseguição lá em Veneza, né? Na cena que que ele tá junto com a Grace e tal, fugindo. Cara, eu achei que ali eles tentaram encher um pouco e jogaram muitas cenas de fuga e perseguição. E poderiam ter diminuído um pouco isso aí, deixado um pouquinho mais compacto, sabe? Que eu acho que ficaria um pouco melhor, né? E bom, falando aqui já de cenas de tensão e tal, o filme se preenche muito bem com cenas de tensão, cara, principalmente na cena do trem. Cara, aquela cena no trem é muito boa, cara. Ele, primeiro, indo atrás do Gabriel, e aí depois, cara, a Grace com o rosto diferente, e aí o trem tá caindo, eles se pendurando, eles pulando de um lado pro outro no trem, o trem tá solta, sabe? Essa cena do trem eu achei muito boa e talvez a melhor cena de ação do filme, né? Não tem muito o que falar em questão disso. É o que eu falei, o filme não tem muita ação e eu não peco muito filme por isso, porque vai ter a parte 2. Então esse filme era justamente para introduzir. E os erros que eu falei que me incomodaram é justamente erro introdutório. Já já eu chego lá, tá? E, bom, continuando a cena de tensão, né? É muito bem feito, eu gostei muito, né? Como eu já falei, cara, as cenas lá dele de moto, no trem, cara, essas cenas são muito boas de verdade. E assim, cara, indo de novo ao ponto das cenas, que eu falei da fuga e tal, já vamos entrar no ponto humor. É um filme que se diferencia muito dos anteriores justamente pelo humor, né? A gente tem muito humor, por exemplo, na fuga ali da Grace com o Ethan, dos policiais e tal, da entidade, e do Gabriel, né, lá em Veneza. A gente tem bastante cenas de humor e são muito bem feitas e muito bem ligadas, né? Porque a gente não sente, sabe? O humor é bem encaixado, entende? O humor foi muito bem encaixado nessas cenas. Mas tem um porém, né, galera? Assim, é um filme de Missão Impossível, sabe? Os outros tiveram humor? Tiveram. E muito bem feitos, sabe? Muito bem adequados no seu critério, sabe? Isso foi muito bem feito, mas... Cara, eu acho que eles exageraram um pouquinho no humor, tá? Exageraram um pouquinho no humor. Cara, é o que eu falei, o filme é incrível, o filme é muito bom, sabe? As cenas de humor são realmente muito boas, mas, sabe, eu acho que faltou um pouquinho de ação
no meio do humor. O humor é ligado à ação, no meio da ação tem humor, mas se botassem um pouquinho mais de ação no lugarzinho do humor, eu acho que ia ficar um pouquinho melhor, tá? Mas é o que eu falei, eu não culpo, não julgo, não crucifico o filme. Por quê? Porque tem a parte 2, sabe? Então, essa parte 1 é justamente, cara, pra botar humor, é justamente pra criar a história que vai terminar na parte 2. Então, cara, não dá pra culpar isso, não dá pra atacar isso como um erro, como algo que não deveria ter feito, sabe? É o que eu acabei de falar, né? É um filme pra introduzir pra parte 2, sabe? É um filme pra jogar a história e terminar na parte 2. Então, se você foi bolado, saiu do cinema bolado porque o final foi uma bosta e você quer logo a parte 2, cara, morde as costas, porque não tem o que fazer, sabe? Era isso que o filme ia entregar e entregou muito bem, entende? E bom, já falando da Grace e do Ethan, cara, eles tiveram um relacionamento muito maneiro, né? A relação dos dois no filme é muito boa, sabe? Eu gostei muito de como introduziram a Grace, de como os dois se conheceram, sabe? Assim, eu achei que eles poderiam ter melhorado até um pouquinho mais na história da própria Grace, né? Por que ela se encontrou do nada com o Ethan, sabe? Ah, porque ela tava atrás do cara que o Ethan tava atrás, e aí ela foi atrás do Ethan. Eu acho que isso ficou um pouquinho embolado, né? Mas, cara, as cenas dos dois lá no aeroporto, a cena dele fingindo que é o advogado dela em Veneza, todas as cenas dos dois no trem, né? Ele treinando ela pra ser uma nova membro ali da equipe, né? Cara, isso é tudo muito bom, sabe? O relacionamento, cara, isso foi muito bem feito. A relação dos dois foi muito bem dirigida, muito bem escrita, muito bem roteirizada. Então, cara, tão de parabéns de verdade na relação dos dois. Mas isso também tem consequências na Aisha, né? Como eu falei, é o filme final dela. Ela morre, infelizmente, aí é morta pelo Gabriel, né? Já já eu falo mais do Gabriel, mas, cara, assim, eu acho que o filme errou feio na questão do luto. Porque, cara, ela acabou de morrer e no mesmo dia que ela morre, ele já tá abraçando a Grace felizão, botando ela pra treinar e tal. Tudo bem, isso, a morte dela pode ter sido um motivacional pro Ethan pra, por exemplo, treinar a Grace, pra ele ajudar os seus amigos, pra ele não perder mais nenhum amigo, entende? Pode ter sido um motivacional, mas cara, a própria equipe, o próprio Ethan, eles não tiveram luto nenhum e o filme tentou fazer com que a gente esquecesse que ela morreu no filme, mas não dá pra esquecer, sabe? Algumas pessoas podem ter esquecido, né? Mas o filme realmente tem um trabalho até muito bom, isso é preocupante, hein? O filme trabalha muito bem pra tentar deixar a gente esquecer que ela morreu, mas não dá pra esquecer, cara. Ela morreu, entende? A Aisha morreu, não tem o que fazer, sabe? E eles simplesmente ignoraram isso e eu achei isso muito ruim, eu achei isso um erro bem feio no filme. E assim, cara, eu senti um pouquinho de falta da equipe, né? Eu acho que o filme ficou muito mais focado no Ethan, Gabriel e Grace, e eu não culpo, tá? Eu não culpo. É o mesmo ponto que eu falei de parte 2, sabe? É um filme pra contar a história e terminar na parte 2. Então eu tenho certeza que o grupo vai estar muito mais presente na parte 2. Até porque para vencer o Gabriel, para vencer a entidade, o Ethan vai precisar da ajuda do seu grupo. Então é lógico que eles vão estar muito mais presentes na parte 2. E eu não culpo isso, não boto isso como erro, né? Eu só tô comentando mesmo. E bom, falando já do Gabriel, assim, cara, eu achei um vilão bom, achei um vilão intimidador. Mas, cara, assim, eu acho que eles erraram bem feio. Eu acho que eles deveriam, né, ter contado melhor essa história entre Gabriel e Ethan, sabe? Porque só mostrou que o Gabriel há 30 anos atrás matou uma pessoa que o Ethan amava. O Ethan ficou bolado com isso, achou que ele morreu, ele não morreu e eles estão se enfrentando de novo. E ele sabe que o Gabriel vai matar alguém que ele ama, que no caso foi a Aisha, que não mudou nada na vida do Ethan, né? E bom, assim, cara, eu acho que, como eu falei, o maior erro do filme é erro introdutório e botar uma sequência e uma continuação nessas introduções. E quando eu falo isso é do próprio Gabriel e da sua equipe, tá? Porque, cara, o Gabriel simplesmente é jogado ali, ele aparece do nada. Primeiro a gente tem a equipe dele, né, que simplesmente aparece perseguindo o Ethan e a Grace, depois a gente vê que é do Gabriel. E aí, cara, ele simplesmente tá indo atrás do Ethan, né, pela chave e tudo mais. Mas, cara, assim, eu acho que eles poderiam ter explorado muito mais. É o que eu falei, cara. Agora dá pra usar esse argumento da parte 1. É a parte 1.
O filme pra você contar a história e terminar na parte 2. Então dava pra eles terem contado uma história melhor, dava pra eles terem contado mais da história do Ethan e do Gabriel, pra gente realmente sentir o ódio, sentir essa transparência do Ethan e do Gabriel quando eles estão frente a frente, entendeu? Eu acho que eles não passaram essa química entre os dois pra gente, entende? Pecaram nisso. E da equipe dele é a mesma coisa, né, cara? Erro introdutório. Eles simplesmente jogaram a equipe no começo do filme sem a gente entender quem eles são. E aí só depois a gente foi ver que era do Gabriel e tem a má introdução do Gabriel e da equipe, então isso fica muito jogado, isso não teve uma ligação com quem tá vendo o filme, e isso eu achei muito ruim, tá? De verdade. E bom, sobre a própria chave, é um novo artefato, uma nova peça que está ocasionando nessa missão impossível que foi dividida em 2 partes. E cara, eu gostei de como a chave foi introduzida, de como ela é muito importante, né? Tanto que o Ethan foca tanto nela e tal, fica só o Grace e Ethan focando na chave, que como eu falei, o próprio grupo do Ethan não aparece muito, né? Mas cara, assim, ela teve a sua história um pouquinho contada lá no início da questão do submarino. E eu acho que eles deveriam ter contado mais da história da própria chave, né? Um pouquinho mais da história dela, o significado dela, né? O que ela é. Essa é a grande questão. O Ethan não sabe, só o Gabriel sabe o que ela é, né? Talvez o filme fez isso de propósito, justamente para só o Gabriel saber o que ela é e nem o público saber o que ela é, sabe? Mas isso só vai ser explicado pelo Gabriel na parte 2. Sabe? Ou seja, talvez a gente não descubra a mesma origem dela, sabe? Talvez a gente não descubra. E isso pode ter sido uma jogada do filme? Pode, mas eu em particular preferiria que eles tivessem tido uma explicação melhor dessa chave, cara. E é isso. Comenta aí o que vocês acharam do filme, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos esperar fortemente essa parte 2. Tamo junto e é nóis.